Bom dia, galerinha do sexto ano! Já estamos acordando e motivados para a primeira aula do dia, a aula de geografia. E eu já quero desejar também um bom dia para os professores, guerreiros e parceiros que estão aí no chatinho motivando essa garotada e já estão aqui desejando um bom dia, tanto para os professores como para os próprios estudantes. Nós iremos trabalhar hoje um tema muito importante para os sextos anos e eu vou colocar na tela para vocês o tema da aula de hoje. Comunidades tradicionais do Brasil, parte 1. Para poder ministrar esta aula, já está aqui ao meu lado o professor de Geografia, Antônio Russo. Bom dia, professor Antônio. Bom dia, professor Carlos, bom dia a todos. É um prazer imenso estar mais uma vez com vocês aqui para essa aula do sexto ano, né, com um assunto bem legal, bem interessante, porque fala aí, né, da tradição do Brasil aqui, que são as comunidades tradicionais, que vai ser dividida em duas aulas pelo tempo aí que nós temos. O que nós vamos trabalhar hoje, professor Carlos? Vamos lá, galerinha. O que nós vamos colocar a mão na massa nessa aula de geografia? O que nós iremos trabalhar na tela para vocês, as habilidades de hoje? Nós iremos trabalhar a habilidade 02, analisar e comparar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedades, olha só, com destaque para os povos originários e comunidades tradicionais em diferentes lugares. A unidade temática será sujeito e seu lugar no mundo, e o objeto de conhecimento será a diversidade e dinâmica da população mundial e local. Já para a galerinha já ir situando o que nós iremos trabalhar hoje, assista o vídeo. Ainda hoje tem pessoas no Brasil que acham que índio não existe mais, que não existe mais índio no Brasil. É como se fosse uma lenda. Os livros didáticos das escolas falam dos índios de 500 anos atrás. O outro pensa que só existe uma cultura só indígena, mas na verdade existe várias culturas indígenas diferentes, a língua, a dança. E existe no Brasil mais de 223 povos. Eu sou do povo Guajajara. Riquibato, Cuicuru, Uai-Uai, Bacunan, Cariri-Chukuru, Mamanguê, Canela, Guarani-Kaiowá, Carajá, Surinhim, Matiz, Xerente, Guaçu-Cocal. Serena, Pataxó. O que me faz ser indígena é o fato de eu reconhecer de onde eu vim, de eu defender quem eu sou. Eu posso ser uma repórter, um jogador de futebol, né? Eu posso ser tudo o que eu quiser sem deixar de ser índio. que isso é muito bom, que os nossos filhos estudem, lembrando para retornar para suas comunidades. Eu mesmo, por exemplo, já saí para fora estudar, terminei a minha faculdade, voltei de novo e eu continuo trabalhando, ajudando as crianças. É na escola que as nossas crianças começam a aprender a história do mato, a aprender para nós é muito importante, né? Dela sai a vida, dela sai o alimento, dela nós pedimos para o Tupã-Guaçu, nosso Deus,
mandar chuva para que as sementes nasçam, cresçam e venham alimentar a nossa comunidade. Então vocês viram aí, né, o vídeo, né, retratando, né, os que nós chamamos aí do povo autóctone, né? O que é o povo autóctone? É aquele originário da terra, né? Então, quando os portugueses vieram aqui, né, em 1500, já tinha um povo, que o povo originário do Brasil são aí os indígenas, por isso que a gente aí colocamos esse vídeo que fala índios somos nós, né? E foi bem retratado aí, né, no vídeo, né, a questão dos livros didáticos apresentarem, né, antigamente, essa questão do indígena, diferentemente do que nós apresentamos hoje, tá certo? E as comunidades tradicionais, elas têm, né, jurisdição, né, para se ter, né, as suas terras e trabalhar como uma comunidade já tradicionalmente com seus costumes. Né? Por isso que é importante a gente colocar isso aí. Então vamos ver aí na próxima tela, povos e comunidades tradicionais através das leis que nós temos no Brasil aí. Então o Ministério do Desenvolvimento Social preside desde 2007 a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais, criadas por meio do decreto de 27 de dezembro de 2004 e reformulada pelo decreto de 13 de julho de 2006. Fruto dos trabalhos dessa comissão, né, foi instituída por meio do decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2017, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Ela foi criada, essa política, em um contexto de busca de reconhecimento e preservação de outras formas de organização social por parte do Estado. Então é direito, né? Na idade já era um direito já adquirido pela originalidade deles nas suas comunidades tradicionais e vinculadas às terras. Então, né, coloquei lá, né, até marquei lá os 3 decretos, né, que faz com que essa legislação aí permita que eles trabalhem, né, na sua própria comunidade, com a sua própria cultura, né, desenvolvendo a tradição e passando de geração para geração, como sempre foi de costume deles. Né, professor Carlos, quer comentar alguma coisa sobre isso? Olha, é bem legal essa questão dos povos indígenas, porque a galerinha do 6º ano já pode se preparar, porque vocês vão trabalhar essa questão aí do indígena e da terra durante toda a sua vida escolar, até lá o 3º ano do ensino médio. Então, já é bem legal já vocês já irem já lendo, já irem já observando os mapas, já conhecendo também algumas comunidades indígenas, daqui de São Paulo mesmo, próximo da gente. Galerinha, estudar essa parte aí do Brasil faz parte da nossa história, da nossa geografia e é muito importante. É isso aí. E aí nós vamos ver aí a definição. Então vamos lá, acompanha aí na tela. De acordo com essa política, povos e comunidades tradicionais, conhecida aí pela sigla PCT, são definidos como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social e ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimento. A parte pegou aquela relação, né, urbanizada, mas ainda temos várias, né, comunidades tradicionais, né, em todo o Brasil, principalmente em regiões mais interioranas, como a região norte, por exemplo, mas temos em todas as regiões do Brasil, essas comunidades que mantêm aí as suas tradições. Quando falamos em tradições, falamos em línguas, em vestimentas, em modo de comer, né, as comidas, isso que é interessante sempre retratar para vocês. Na próxima tela eu coloquei aí, né, uma nuvem de palavras aí que são nada mais do que os povos e comunidades tradicionais que nós temos no Brasil. Então vejam que são diversas comunidades, né, com suas características próprias, com as suas culturas, né. Nós temos aí em destaque aí os quilombolas, que a gente acaba estudando muito em vários anos aí do fundamental e também no ensino médio, nas séries do ensino médio, né, os próprios caboclos, né, os veredeiros, né, os pescadores, né. Então,
são várias comunidades aí que nós conhecemos aí no nosso dia a dia. Então, sempre é interessante retratar. Lógico que com o tempo a gente não vai ver cada um deles, né? Mas a gente vai colocar aí ao máximo as características, né, de cada um aí, como por exemplo, né, que a gente vai ver aí no mapa, na próxima tela, né, algumas comunidades tradicionais no Brasil, né? São populações tradicionais que são denominadas aí de populações tradicionais não indígenas, né? O que eu gosto sempre de destacar quando eu mostro esse mapa são as 3 principais, né? Que são os ribeirinhos, né, principalmente na região norte, né? Nós temos aqui os ribeirinhos, nós temos os sertanejos vaqueiros na região nordeste, né? E os famosos caipiras aqui, que pega na região sul, sudeste e até na região centro-oeste. Mas nós temos outros aí, nós temos os caiçaras nas áreas litorâneas, os pescadores artesanais, que também fazem parte aí das áreas litorâneas. Temos também ribeirinhos fora da região amazônica, os pantaneiros, ou seja, são diversas comunidades tradicionais não indígenas e indígenas que acabam, né, tendo aí na nossa região. Tem até a questão aí da diferença do sertanejo com o caipira, né, professor Carlos? Sim, tem essa diferença, né? A questão de alguns gostos, comidas regionais. E eu fiquei olhando aqui, professor Antônio, bem interessante, é que quando a gente vai morar lá no litoral, às vezes a gente encontra pessoas que falam assim, você virou caiçara. Então, é por essa razão, porque é uma nomenclatura assim, própria do pessoal que mora ali na faixa no litorânea, litoral. Principalmente no litoral norte, isso aqui de São Paulo e outras regiões. Mas como a gente está aqui no estado de São Paulo, a gente vê, né, os caiçaras no litoral sul, os caiçaras no litoral norte. E essa questão do sertanejo e caipira, que acabou, né, se misturando, né, principalmente por causa da música, né, os sertanejos são mais da área da região nordestina, vem desde a época dos bandeirantes, século XVI, né, aquele processo de integração do Nordeste para o Centro-Oeste, né, aquela interiorização, e do Sudeste, né, os bandeirantes saindo aí de São Paulo e se adentrando ao interior, né, em busca principalmente, né, dos indígenas e do ouro. Né, o caipira está mais aqui na região de São Paulo, Minas Gerais, né, aqui na região lá de Mato Grosso. Então são regiões aí que têm essas características diferentes, né? O caipira surge aí com a viola, né? O modo viola caipira, né? O sertanejo é mais moderno, tem o sertanejo romântico, tem um sertanejo universitário, mas acabaram, né, transformando aí numa junção aí na música, principalmente aí na música, então por isso que acaba tendo uma influência com a outra. Né? A galerinha aqui, tanto os professores como os estudantes já estão se identificando já aqui no chat já com esses povos, né? O professor Silvio colocou aqui que uma parte da vida dele foi entre os caiçaras. Então, nós temos aí muitos estudantes que são filhos e netos de nordestinos. Então, a galera aí já se identificando aí dentro das características das características culturais aí da sua região e da sua descendência, né? É isso que é legal. Sem participar no chat, a gente deixa o chat aberto para a participação dos professores e dos alunos de forma positiva, certo? Temos aí, logicamente, a gente não poderia deixar de destacar, né, as comunidades quilombolas na nossa aula aqui. Né? Então, é o que eu falei, algumas características de algumas comunidades a gente vai falar. A região, né, das comunidades quilombolas é praticamente no Brasil todo, mas bem característica aí na região Nordeste e Sudeste, principalmente na Bahia, no Maranhão, né, nós temos em Pernambuco, Minas Gerais, né, numa menor quantidade, né, quilombolas em São Paulo, né, em Mato Grosso, né, o Pará também se destacando, já a região mais norte, lá mais interiorana aí para o norte. A região, né, das comunidades quilombolas é praticamente no Brasil todo, mas bem característica aí na região Nordeste e Sudeste, principalmente na Bahia, no Maranhão, né, nós temos em Pernambuco, Minas Gerais, né, numa menor quantidade, né, quilombolas em São Paulo, né, em Mato Grosso, né, o Pará também se destacando, já a região mais norte, lá mais interiorana aí para o norte, mas são menos comunidades aí. Então, se destaca muito as comunidades quilombolas, e é bom retratar isso, porque muitas vezes quando a gente fala em comunidades quilombolas, muitos têm a impressão que só tem no Nordeste. Não, tem no Brasil todo, né, se expandiu. Né? Então, as terras quilombolas de propriedade
deles mesmo, né, através de decretos aí do governo, como a gente viu nos primeiros slides, eles têm lá o direito de usufruir da terra, mesmo que caracterizar elas. Né? A população indígena aí, no último censo de 2000, né, tendo um destaque aí na região do Amazonas, né? O estado do Amazonas é o que tem uma maior quantidade de indígenas, né, e outras regiões também. Então, né, mais do que a questão aí dos quilombolas, é uma coisa até óbvia de se falar, né? Os indígenas estão em todo o território brasileiro, né, bem distribuído, mas, logicamente, na região norte, né, tem, né, uma quantidade bem maior, bem significante, né, de todo o conteúdo, toda a quantidade de indígenas que nós temos no nosso país. Professor Antônio, tem uma região do mapa aqui, da região norte, que eu não sabia que existia, né, o desenho, o formato, e depois eu comecei a estudar aí. Talvez a galerinha aí pode ter um pouquinho mais de curiosidade dessa região, que é ali na Cabeça do Cachorro, lá no mapa, no Amazonas. Tem muitas comunidades também ribeirinhas e indígenas naquela região, não tem? Verdade. E, por sinal, maior quantidade está nessa região mesmo, que foi citado pelo professor Carlos aí, tá certo? Vamos para o próximo mapa, que a gente vai ver parques e terras indígenas. E aí as características, não dá muito, infelizmente, para visualizar, né, no aplicativo de vocês, na legenda. O que está em vermelho são terras já declaradas pelo governo, tá? Está numa menor quantidade, mas tem terras verdes já regularizadas e as terras amarelas homologadas. Tá? Logicamente, a gente sempre vai fazer aquela... distinção, né? Lembrando da originalidade dos indígenas no Brasil e a quantidade de terras que eles têm hoje, né? Ou declarada, ou homologada, né? E convivendo já nessas terras a menor quantidade aí, tá certo? Mas, né, a tendência é que aumente a quantidade de terras, dependendo do aumento da quantidade de indígenas, porque está havendo um aumento da quantidade de indígenas no território brasileiro. Vamos a uma atividade, professor? Bora para a atividade, então. Vamos lá, atividade na tela. Vamos lá, gente, vamos ver se vocês estão prestando atenção. Qual estado brasileiro tem atualmente a maior população de indígenas? Mais uma vez, qual estado brasileiro tem atualmente a maior população de indígenas? Participe, galerinha, dedinho no teclado, 2 minutos, já voltamos. Para a interação, vamos lá pegar algumas respostas aqui, professor Antônio. Devido ao tempo, nós vamos pegar aqui a resposta da professora Maria, que ela traz a resposta do seu aluno Luiz, que citou aí o estado do Amazonas. Mas os demais estudantes também estão aqui colocando o estado do Amazonas. Roraima também apareceu. E aí, prof? Então vamos lá, rapidinho para a próxima tela, para responder já a resposta respondida aí corretamente pelos alunos. O estado do Amazonas aí tem, pelo último censo, indígenas declarados de quase 169 mil, né, sendo que o Rio Grande do Norte, na região Nordeste, aí em torno aí de 2.500 indígenas declarados. No estado de São Paulo, aqui, né, a região Sudeste, temos aí aproximadamente 41.794
pessoas que declararam-se indígenas, tá certo? Nós vamos ver aí agora, né, as terras indígenas e o que é território indígena. Então nós vamos ver a diferença entre elas. A terra indígena trata-se do processo político-jurídico conduzido sobre a égide do Estado, o qual gera, no final, a figura conhecida como terra indígena, um espaço físico pertencente à União e de usufruto dos povos indígenas. Território indígena remete à construção e à vivência culturalmente variável da relação entre uma sociedade indígena específica e sua base territorial. Diz respeito ao espaço físico, mas vai muito além deste, envolvendo elementos míticos, simbólicos, religiosos, subsistência, entre outros, centrais às concepções culturais e cosmológicas próprias destes povos. Então, na verdade, a terra indígena é aquela terra que boa parte dela foi cedida pelo governo, principalmente pelo governo federal, para uso e fruto dos indígenas. O território indígena é aquele território que os indígenas já estavam lá com a sua cultura, né, com a sua característica natural daquela própria terra que foi oficializada através dos decretos que a gente viu aí no começo da aula, tá certo? Vamos ver aí nas próximas telas aí as modalidades de terras indígenas. Então vamos para a primeira aí. Terras indígenas tradicionalmente ocupadas. São aquelas lá, né, de acordo com a Constituição de 88, dos povos indígenas, cujo processo de demarcação é disciplinado pelo Decreto 1775/96, tá certo? Na próxima aí que a gente vai ver, então vamos lá já para reservas indígenas. São terras doadas por terceiros, adquiridas ou desapropriadas pela União, que se destinam à posse permanente dos povos indígenas. São terras que também pertencem ao patrimônio da União, mas não se confunde com as terras de ocupação tradicional. Vamos lá para outra. As interditadas. Essas aí são importantes aí, porque elas são interditadas pela FUNAI, Fundação Nacional dos Índios, para a proteção dos povos e grupos indígenas isolados, com estabelecimento de restrição de ingresso e trânsito de terceiros na área. A interdição da área pode ser realizada concomitantemente ou não com o processo de demarcação disciplinado pelo decreto, o mesmo citado anteriormente aí, tá certo? Vamos lá para outra, que são as terras dominiais. São aí as terras de propriedade das comunidades indígenas, havidas por qualquer das formas de aquisição do domínio nos termos da legislação civil. Então vejam que as terras indígenas, elas têm propriedades, né, autônomas e cada uma com as suas características estipuladas através do decreto, tá certo? Então é importante retratar isso aí e, logicamente, quem vai ter toda essa performance em cima dessas terras indígenas e dos indígenas é a própria FUNAI aí, mas que também, né, baseada aí no que o governo federal institui aí, tá certo? Vamos ver as terras indígenas tradicionalmente ocupadas aí, tá? Nós temos aí, de acordo com a Constituição Federal de 1988, os povos indígenas detêm o direito originário e usufruto exclusivo sobre as terras que tradicionalmente ocupam. As fases do procedimento demarcatório das terras tradicionalmente ocupadas, abaixo descritas, são definidas por decreto da Presidência da República e atualmente consiste em estudo da terra, as delimitações dela, que são as marcações, as declaradas, as homologadas e as regularizadas. Então, essas três últimas aí que eu citei para vocês, são aquelas que a gente viu naquele mapa que estava em vermelho, verde e amarelo, tá certo, pessoal? Então, é interessante retratar isso, né, que quando a gente fala em terras indígenas, elas não são feitas a qualquer jeito, né? Elas têm uma legislação por trás disso, tem a questão da originalidade dos povos indígenas autóctones aqui no Brasil. Então é importante sempre retratar isso e a importância, né, dessa questão aí. Certo, professor? Só para finalizar, desculpa aí, Carlos, antes de você falar alguma coisa, acabei esquecendo. Vamos já colocar o Para Saber Mais, né? Printem a tela e aí vocês fazem uma pesquisa aí, né, nos mapas do IBGE, principalmente nos mapas temáticos que falam sobre as terras indígenas, e tem o site da FUNAI aí para vocês pesquisarem mais sobre os indígenas. Certo, professor Carlos? Certo, galerinha, vocês podem, durante o dia, estar realizando essas pesquisas,
conhecer um pouco mais sobre as populações indígenas, saber se você tem aí algum parente próximo, né, seu que é descendente de indígena, né, ou de caiçara, ou lá do pessoal do Nordeste, que, claro, Nordeste, o pessoal tem muitas pessoas aqui, netos e filhos de nordestinos. Então, aproveite o dia para continuar aprofundando os seus estudos. Não esqueça de avaliar a aula no final, ok? Vamos nos despedir, professor Antônio. Então, obrigado a todos aí pela participação no chat. É importante vocês participarem positivamente. A gente está aqui para sempre colaborar com os professores e com os alunos. Forte abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, gente. Bons estudos para a galerinha e bom trabalho para os professores. Até a próxima aula. Tchau.